Como ser um péssimo vendedor. No vídeo de hoje separei 5 atitudes que você deve tomar para ser um péssimo vendedor. Com essas 5 atitudes você não vai bater suas metas, não vai conseguir o resultado financeiro que espera e vai continuar sendo um vendedor de nível júnior. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom pessoal, vender é uma ciência, é uma habilidade que as pessoas sempre estão em busca de aperfeiçoar. Ser um bom vendedor envolve diversas estratégias e técnicas comprovadas por estudo e experiências no campo da venda. E antes de entrarmos nos passos e atitudes que você deve tomar para ser um péssimo vendedor, é fundamental entendermos o que caracteriza um bom vendedor. Estudos como o do autor Daniel Pink, que escreveu o livro Saber Vender é da Natureza Humana, destaca alguns pontos que um bom vendedor sempre vai utilizar em suas vendas, como por exemplo, fazer um bom rapport com seu cliente, passar empatia e confiança no processo de vendas. Além disso, pesquisas da Harvard Business Review mostram que uma apresentação eficaz, o domínio do produto e a habilidade de fechar negócios são cruciais para o sucesso das vendas. Portanto, nesse vídeo vamos explorar e aplicar quais as técnicas que você deve tomar para, na verdade, ser um péssimo vendedor. Atitude número 1. Não faça um bom rapport com o cliente ou tente construir um relacionamento com ele. Pessoal, para contextualizarmos, o rapport é a capacidade de você estabelecer uma conexão genuína com a pessoa, criando um ambiente de empatia e confiança entre o vendedor e o cliente. No contexto das vendas, o rapport é essencial para construir relacionamentos sólidos com os clientes, entendendo suas necessidades e influenciar positivamente a compra que ele vai fazer. O rapport envolve elementos como linguagem corporal, tom de voz, expressões faciais e linguagem verbal que demonstram real interesse, respeito e sintonia com a pessoa com quem você está conversando. Pesquisas como do professor Dale Carnegie, autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, enfatizam a relevância do rapport na persuasão e na construção de relacionamentos com seu cliente. Estudos na área da psicologia social e comportamental corroboram com essa ideia, do que um bom rapport é um catalisador para estabelecer confiança mútua e facilitar a comunicação interpessoal. Agora, o que você vai fazer para não estabelecer rapport com o cliente é nunca demonstrar interesse genuíno pelo seu cliente. Não adapte a sua linguagem ao estilo de comunicação do cliente e não preste atenção nas necessidades que ele vai te falar. Isso vai levar a uma falta de conexão emocional entre você e o cliente, gerando desconfiança e resistência no momento da compra. Esse rapport mal feito que você vai fazer com o cliente vai resultar em barreiras comunicacionais, prejudicando todo o processo de vendas e minando qualquer possibilidade de você estabelecer um relacionamento duradouro com o cliente. Atitude número 2. Não se apresente como uma autoridade no assunto e passe uma péssima primeira impressão. A credibilidade e a autoridade são fundamentais num processo de vendas, pois vão demonstrar o conhecimento, a confiança e a competência que o vendedor vai ter aos olhos do cliente. Ao se apresentar como uma autoridade no assunto, o vendedor transmite segurança e gera mais confiança no cliente, facilitando então o processo de persuasão e tomada de decisão no momento da compra. A construção dessa imagem positiva requer consistência e atualização constante sobre o produto ou serviço oferecido por você. Então, o que você vai fazer para ser um péssimo vendedor nessa atitude é não ter conhecimento algum sobre o seu produto ou serviço. Você não vai conseguir, por exemplo, responder as dúvidas que o seu cliente tem em relação ao seu produto ou serviço. Além disso, você deve apresentar comportamentos de arrogância, falta de empatia e desatenção nas necessidades do cliente. Isso vai fazer com que você tenha uma imagem negativa em relação ao cliente. Por exemplo, o mais importante é a primeira impressão, as preliminares, onde você vai ter a primeira conversa com o seu cliente. Quando então você for encontrar com ele, cumprimente o seu cliente com a mão mole e não passe confiança nenhuma para ele, para que ele entenda que você não tem autoridade nenhuma no assunto. E claro, sempre fica olhando para os pés das pessoas, não olhe olho no olho para você realmente mostrar que tem confiança no que está vendendo. Continuando o exemplo, tenha uma oratória péssima na hora que você for conversar com o cliente. O importante vai ser você ficar nervoso e travar totalmente. Para isso, você não vai nunca ler um livro sobre, por exemplo, processo de persuasão ou entendimento das pessoas. E ainda nessa péssima primeira impressão, sempre use gírias para falar com o seu cliente. Não tenha um discurso formal e técnico sobre o produto que você está vendendo. Fale gírias como, e aí meu bom, beleza meu rei, coisas nesse sentido, para que o seu cliente fique totalmente desconfortável
com a situação. Terceira atitude para você ser um péssimo vendedor: tente a todo momento usar técnicas de fechamento quando você estiver conversando com seu cliente. As técnicas de fechamento são estratégias de vendas que buscam pressionar o cliente para tomar uma decisão, muitas vezes ignorando as necessidades reais que eles têm, o que gera um desconforto nessa interação. Normalmente, essas abordagens querem mostrar urgência no processo de compra, criar uma escassez artificial e usar argumentos persuasivos de forma agressiva. No entanto, utilizar tantas técnicas de fechamento geram insatisfação nos seus clientes. Pesquisas realizadas por especialistas como Neil Heckman sobre spin selling, inclusive vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz falando exatamente sobre essa técnica de vendas, destacam justamente a importância de uma abordagem mais consultiva e menos agressiva com o seu cliente. Abordagens mais consultivas demonstram respeito pelo cliente e aumenta as chances de fechamento de negócios duradouros. Porém, esse não vai ser o caso. O nosso objetivo vai ser utilizar o máximo de técnicas de fechamento possível. Por exemplo, digamos que você trabalha numa loja e um cliente chega para comprar um produto seu. E sem nem perguntar o que o cliente veio buscando, você já começa a empurrar o produto mais caro da loja para você tentar bater a sua meta. Repetindo frases como: essa é a última unidade, não perca essa oportunidade, se você não comprar agora vai se arrepender para sempre. O cliente, provavelmente muito assustado com a pressão que você está fazendo sobre ele, vai fugir da loja mesmo antes de ter uma explicação sobre o produto que ele realmente queria, já que você não entendeu as necessidades dele, você não entendeu qual era realmente a dor que ele queria resolver. Você simplesmente empurrou um produto e utilizou técnicas de fechamento para fazer com que através dessas técnicas você tentasse fechar a venda. E é por isso que usar o maior número de técnicas de fechamento possível vai nos tornar um péssimo vendedor. Atitude número 4: não tenha empatia pelo seu cliente. Mesmo que você saiba que o seu produto ou serviço não vai ajudá-lo, continue tentando vender mesmo assim. A empatia é fundamental para a gente estabelecer conexões com os nossos clientes. Quando um vendedor demonstra empatia, ele mostra que se importa com as necessidades que o cliente realmente tem, criando uma atmosfera de colaboração entre os dois. Isso é essencialmente relevante num processo de vendas, onde a confiança é essencial para fechar o negócio e para construir relacionamentos duradouros. Clientes que se sentem compreendidos e ouvidos têm uma experiência mais positiva e estão mais propensos, por exemplo, para retornar e comprar outro serviço, outro item de você, e também recomendar a sua empresa para outras pessoas. Então, para não ter empatia, você deve fazer o seguinte: ignore as preocupações do cliente, insista em vender um produto que claramente não atende à dor que o cliente veio resolver. Isso vai criar atrito na relação de vocês e pode, além de levar à perda da venda, também gerar uma imagem negativa da sua empresa. A falta de empatia então gera frustrações e prejudica as vendas a longo prazo. Com mais essa atitude, você está certamente conseguindo ser um péssimo vendedor. Última atitude: não faça follow-ups ou marque um próximo passo com o seu cliente. Por exemplo, se você é um vendedor que trabalha com produtos de alta complexidade, como serviços ou equipamentos, é comum a realização de follow-ups. E isso nada mais é do que um acompanhamento contínuo e estratégico daquela venda, já que essas vendas normalmente exigem várias reuniões, ou demonstrações, negociações de preço, falar com a pessoa certa, para que você possa manter o seu cliente sempre engajado, esclarecendo as dúvidas, fornecendo informações adicionais e com cada um desses processos avançando o processo de compra. Sendo assim, quando você for conversar com um cliente, seja uma ligação, uma reunião presencial ou até mesmo uma reunião virtual, quando terminar, não se preocupe em mapear um próximo passo ou um follow-up. Não tente demonstrar mais o seu produto, buscar outras pessoas que podem ajudar nesse processo de venda ou qualquer outra coisa que poderia te ajudar a avançar no processo de venda. Fique esperando o cliente voltar, provavelmente ele vai falar com o seu concorrente, ele vai fazer os follow-ups e vai fechar a venda. E é dessa forma que a gente consegue ser um péssimo vendedor. Certo, pessoal? Então essas foram as 5 atitudes para você ser um péssimo vendedor. Porém, se você quer ser um vendedor de sucesso, é fundamental adotar técnicas e comportamentos que promovam um relacionamento saudável com os seus clientes. Isso inclui, por exemplo, a construção de um rapport genuíno, o estabelecimento de autoridade por meio do conhecimento e experiência, o uso de abordagens consultivas e empáticas, além do acompanhamento contínuo das necessidades do seu cliente. Tendo essas atitudes, você estará no caminho certo para se destacar como um grande vendedor, conquistando a confiança e lealdade dos seus clientes. Não esqueçam, pessoal, se gostou do vídeo e ele te agregou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal. E também ative as notificações para mais dicas sobre vendas e desenvolvimento pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.